Então agora a gente finalmente pode ver a implementação do nosso EM para esse exemplo de genética de populações sob a suposição de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então vamos lá. A gente quer estimar um θ, né? Para efeito dessa simulação, a gente vai inicializar o θ como sendo 0,2. Geralmente a gente não sabe o valor de θ, porque a gente está fazendo inferência, mas a gente vai simular os nossos dados nesse caso. E a gente viu que as probabilidades de cada uma das categorias, sob a suposição de equilíbrio de Weinberg, vão ser θ ao quadrado, 2 vezes θ ou menos θ, né? E 1 menos θ ao quadrado. Então essas são as nossas probabilidades para cada um dos possíveis genótipos. A gente vai pegar uma amostra de tamanho 500 e a gente vai gerar então os genótipos da nossa população. Eles são gerados a partir de multinomiais, uma única observação da multinomial, com as probabilidades que foram especificadas, e isso para 500 indivíduos. E daí a gente vai gerar então a nossa variável z. Se a gente for dar uma olhada aqui, eu pego o transposto do resultado da multinomial. Ele é uma matriz com 3 colunas e o 1 só aparece em uma das colunas, né? E ele indica qual é o genótipo. Então nesse caso a gente tem o genótipo na coluna. Nosso indivíduo 1, ele tem a segunda categoria da nossa multinomial, que a gente viu que era um alelo dominante e um alelo recessivo. A gente vê que tem cada um dos indivíduos aqui especificados na nossa matriz. E daí, finalmente, o x ele vai ser simplesmente o valor da primeira coluna. Então, a gente observa o fenótipo, né? E o fenótipo vai ser 1 se a primeira coluna é 1, ou seja, o fenótipo é recessivo se o genótipo está na primeira coluna, que são os dois alelos recessivos, e ele é 0 caso contrário. Então, se um está na segunda ou na terceira coluna, daí o nosso x assume o valor 0. Então, essa é uma maneira de a gente pode escrever o x que corresponde ao fenótipo na nossa população, e o x é a nossa amostra observada. Daí a gente tem as funções S1, S2 e S3, que apareceram na lousa, né, quando a gente estava desenvolvendo o passo M e o passo E. O S1 ele é simplesmente, lembra que a gente tem uma probabilidade de 1 sempre que o x for igual a 1, e a gente soma essas probabilidades, então vai dar simplesmente a soma do x, que vai estar somando 1 quando x é igual a 1 e somando 0 quando x é igual a 0. Daí a gente tem a função S2. A função S2, quando o x é igual a 1, ele vai estar somando zeros, e quando o x é igual a 0, daí ele vai estar somando uma determinada probabilidade P2 aqui, que é simplesmente a probabilidade de ter um alelo recessivo e um alelo dominante, que é 2 vezes t, 1 menos t, dividido pela probabilidade de ter uma expressão dominante, né, que é ter ou um alelo recessivo e um dominante, ou ter dois alelos dominantes, que vai dar 2 vezes t1 menos t mais 1 menos t ao quadrado. E daí a gente vai simplesmente somar P2 vezes 1 menos x. Então, sempre que o x é igual a 0, ele vai somar mais um P2 e somar 0 quando o x é igual a 1. E daí o S3 ele é muito parecido, só que ele vai somar P3 vezes 1 menos x, e o P3 é 1 menos t ao quadrado, né? A probabilidade de uma pessoa ter os dois alelos dominantes, dividido pela probabilidade dele ter uma expressão dominante, que a gente viu que é 2 vezes t1 menos t mais 1 menos t ao quadrado. Portanto, a gente tem o S1, S2, S3, que é o passo E que a gente tinha obtido anteriormente. E daí a gente vai agora fazer propriamente o algoritmo EM, né, que envolve calcular o passo E e o passo M iterativamente. Então a gente vai fazer 100 iterações do nosso algoritmo EM. A gente vai inicializar ele com um chute, que no caso aqui eu coloquei o chute como sendo meio. E daí o que ele vai fazer? Para cada passo ele vai calcular o S1, S2 e S3 e armazenar num vetor S aqui. E daí ele vai falar que a nossa próxima iteração do nosso estimador para θ vai ser 2 vezes o S1 mais o S2 dividido por 2 vezes N. E aqui a gente está simplesmente usando uma identidade que S1 mais S2 mais S3 é igual a N. Vocês podem provar, mas é mais fácil ainda vendo aqui, né? Então, o S2 e o S3 são P2 vezes 1 menos x, e aqui a gente tem P3 vezes 1 menos x, e o P2 mais P3 dá 1. Então,
O S2 mais S3 dá só a soma de 1 menos x. E o S1 é a soma de x. Então, se a gente fizer a soma de x mais a soma de 1 menos x, vai dar a soma de 1, que vai dar simplesmente n. Então, a gente obtém que dá 2n aqui. E a gente simplesmente atualiza o nosso θ-chapéu como sendo 2 vezes S1 mais S2 dividido por 2 vezes n. E daí aqui no final eu tenho a estimativa do θ-chapéu. Então vamos rodar. A gente vê que o nosso estimador de máxima verossimilhança ele é aproximadamente 0.2097, alguma coisa assim. E se a gente der uma olhada na convergência do nosso algoritmo, né, a gente vê que a convergência é muito rápida. Eu rodei 100 iterações, mas vocês podem ver que basicamente a partir da iteração 20, mais ou menos, ele já fica extremamente estável, né? E com isso a gente então obteve o nosso estimador de máxima verossimilhança para a proporção de alelos recessivos nessa população em que a gente tem o equilíbrio de Hardy-Weinberg. A gente podia fazer exemplos mais sofisticados, aí, que a gente tinha mais de um único gene que a gente estava observando e outras coisas, e obter um algoritmo M com isso também. Então a gente completou mais um exemplo, e no próximo vídeo a gente vai ver uma propriedade teórica do algoritmo M que é extremamente útil.